Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa querida Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, sou um dos trabalhadores da Casa do Caminho. Estou aqui mais uma vez apresentando conhecimento evangélico através do estudo Pão Nosso, certo? Então, aguardo a presença de todos vocês adentrarem a sala para assim a gente escutar os ensinamentos de hoje. Vão chegando todos com muito amor e muito carinho, sejam todos bem recebidos. E assim a gente vai por mais um dia de ensinamento, certo? Então já vamos dar boa noite, Elaine. Seja bem-vinda. Boa noite, querida Alessandra. Seja bem-vinda. Isso aí. Isso. Vão se acomodando no cantinho de vocês, onde esteja um cantinho bem silencioso, para vocês compreenderem as reflexões de hoje, que aí assim vocês também consigam repassar esse conhecimento a todos os seus familiares com muito amor e muito carinho. Certo? Querido Antônio, seja bem-vindo, boa noite. Isso aí, pessoal. Deixa eu só ver aqui como que tá. Maravilha. Boa noite, Décio, seja bem-vinda. Isso aí. Os recadinhos já vou começar a passar para vocês, para não esquecerem. Colocar o nome nas vibrações, tanto para encarnado e desencarnado, precisa da descrição, tá? Para a gente separar as listas, para a gente conseguir fazer o atendimento da melhor forma possível para ambas as partes. Certo? Boa noite, Regina Mobará, seja bem-vinda. Separar água em fluidificado para vocês, para o seu ente querido, caso esteja enfermo, também pode separar. Pode separar também para o seu pet, se você assim desejar, tá bom? Pode colocar o nome dele também nas vibrações do seu pet, é sempre válido. Boa noite, Alzira, seja bem-vinda. Prazer estar aqui com você. Patrícia Siqueira, boa noite. Boa noite, Elza. Seja bem-vinda novamente. É isso aí, certo? Para mais um aprendizado, o que mais que eu vou passar para vocês? Já temos atendimento presencial na nossa Casa do Caminho. De terça e quinta-feira o atendimento é das 20 horas, tá bom? E aos domingos é a sessão das 9, 10 e 11 horas da manhã. Deixa eu só pegar um número aqui de contato para vocês anotarem, para vocês também marcarem a presença de vocês nas palestras, tá bom? Porque tem que marcar, porque só temos 25 lugares que comportam todo mundo lá nesse momento. Então o telefone é o 5844 2802 e o celular também, o WhatsApp, é o 11 9 8463 2650, tá bom? Boa noite, Otília, seja bem-vinda. Para comparecer na Casa do Caminho, lembrando que tem que estar utilizando a máscara, nenhum sintoma de gripe, resfriado ou coriza e também nem de febre. Chegando na entrada, eu vou ter a aferição da temperatura de vocês, vai ter higienização do álcool, a confirmação da sua presença através da lista, e assim você vai ser direcionado para dentro do salão, onde você vai sentar e aguardar o momento do início da palestra, certo? Os recadinhos a mais que eu vou fornecer para vocês. Boa noite, Eric, seja bem-vindo, e Meire também, seja bem-vindo. Querido amigo Emanuel, seja bem-vindo também, certo? A nossa casa, ela funciona da seguinte forma, através de doações, tanto de parte de roupas, eletrodomésticos, né? Que a gente faz a venda através do nosso bazar beneficente também, que auxilia o pagamento das contas, né? As fixas, luz, água, gás. E através da doação de alimentos também a gente consegue fazer a criação das cestas básicas. Hoje a gente consegue atender 50 famílias
necessitadas, graças a vocês, a doação de vocês. A gente pede que vocês doem um pacote de feijão, ou uma lata de óleo, ou até mesmo um molho de macarrão, um pacote de açúcar, arroz ou algo do tipo, tá? Porque ajuda bastante também para fazer a montagem das cestas básicas. Deixa eu ver quem mais está aqui. Boa noite, querida Ismeia, seja bem-vinda. Isso aí. Só peço depois que vocês me dêem um retorno do áudio, se vocês conseguem me ouvir bem e a imagem também está boa. Continuando aqui, meus vizinhos aqui estão fazendo uma festinha, né? Como sempre, mas que isso não atrapalhe a nossa live nesse momento, ok? O que mais que eu ia falar para vocês? Dentro de alguns minutinhos a gente vai iniciar nossa palestra de uma reflexão muito necessária para o nosso desenvolvimento no dia de hoje. Que a gente possa guardar na nossa consciência e inconsciência esses ensinamentos, ok? O que mais? Deixa eu lembrar aqui que são muitas coisas. A partir agora do dia 28, né? A gente vai ter a nossa feijoada beneficente. Quem não fez o pedido ainda, corre lá. Manda lá no WhatsApp da Casa do Caminho, que eu passei para vocês, para fazer o pedido da feijoada. Ela comporta duas refeições, né? Para 2 pessoas. É feita com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão. O horário de retirada é a partir das 13 horas, né, de sábado. E assim a gente já está no preparo delas aí, doando todos os nossos melhores sentimentos para vocês estarem degustando através dessa feijoada, certo? Isso aí. Não se esqueça novamente de pegar a aguinha fluidificada, porque a gente vai estar fluidificando através do passe, né? Vocês vão receber o tratamento de vocês, na casa de vocês aí, tudo bem confortável. Só precisa ligar os pensamentos firmes a Jesus e a Deus e a toda a equipe espiritual que já se encontra no nosso lar. Ok? Boa noite, Rita Avelino, seja bem-vinda. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui. Isso aí. Querida Marilene, seja bem-vinda, amiga. Boa noite. Querida Edinalva, seja bem-vinda. Boa noite. Kislaine, seja bem-vinda. Boa noite. Isso aí. Deixa eu só ver mais alguém aqui. Você entrou, eu não consegui falar o nome de vocês. Marlene também, seja bem-vinda. Isso aí. Nós que agradecemos, Elaine, pela oportunidade de estar aqui repassando as reflexões, utilizando essas ferramentas para o nosso aprendizado, né? Para a gente passar o Evangelho a todos vocês com muito amor, com muita alegria, com muita compaixão. E assim a gente vai evoluindo na nossa fenda aí, né? E a gente vai galgariando aí os passos para a nossa evolução com muito amor e carinho. Certo? Boa noite, Adailton, seja bem-vindo. Vão se acomodando, vão se harmonizando, vão se enchendo de amor, de compaixão, de harmonia, de alegria, porque o Evangelho de Jesus é isso, né? A gente transbordar essas virtudes que existem dentro de nós. Maria José, boa noite, querida amiga. Maria do Carmo, querida aluna, seja bem-vinda, boa noite. Certo? Agora vamos para mais uma palestra. Boa noite, Regina, vou parar, acho que eu não dei boa noite para você, mas tá valendo. 20h30, então nesse momento vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, ligando os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, os nossos queridos mestres. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos encarnados, por mais uma oportunidade de buscar o nosso desenvolvimento através da encarnação, através da correção das nossas imperfeições, o melhoramento da nossa intelectualidade, da nossa moral,
da nossa espiritualidade. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus com muita alegria e com muito amor, pelo auxílio recebido todos os dias, pelas orientações recebidas também. Agradecemos a presença dos nossos mentores em particular. Obrigado pela presença de vocês. Agradecemos a presença dos nossos guardiões. Agradecemos também a presença dos professores, dos alunos que vêm nos ensinar, vêm nos instruir através dessa oportunidade. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos e irmãs que vêm buscando um pouquinho mais de esclarecimento através dessa oportunidade. E assim, humildemente pedimos ao Criador, cheio de gratidão e de amor, que possamos estar de mentes abertas e coração aberto para compreender as entrelinhas dessa reflexão e assim também possamos colocar em prática através do nosso desenvolvimento, das nossas lutas diárias, né? E assim possamos crescer em Cristo, crescer na evolução e compartilhar com muito amor aos nossos irmãos que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Muito bom a gente já iniciar com essas vibrações, que essa ligação com o nosso Criador, né? Com muito amor e muito carinho. Então, novamente, a gente está aqui no livrinho Pão Nosso, psicografado pelo nosso querido amigo Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Essa coleção é da Fonte Viva. Boa noite, Carla Maciel, seja bem-vinda. Essa coleção aqui nossa é da Fonte Viva. Damos continuidade nos estudos no dia de hoje, na lição 37. Essa lição vem nos ensinar bastante a nossa conduta moral, né? É muito interessante. Boa noite, Iraci, seja bem-vinda. Esther, seja bem-vinda, muito boa noite. Então é assim, lição 37 se chama Seria Inútil. Aí, no trecho evangélico é muito importante a gente também pensar um pouquinho e fazer a nossa reflexão, que dá início mais ou menos assim. Respondeu-lhes, já vou-lo disse, e não ouvistes, para que o que quereis tornar a ouvir, né? Esse trecho evangélico ele se encontra no livro de João, no capítulo 9, versículo 27. Esse trecho ele se refere à cura que Jesus realizou a um irmão cego de nascença, né? E com isso, essa cura gerou muitos questionamentos aos fariseus da época, né? Questionaram tanto o cego de nascença, quem o curou, o porquê curou, né? E também fizeram este questionamento aos pais desse cego, porque eles não acreditavam, né? Na visão deles, eles não acreditavam que Jesus poderia fazer isso, porque eles pensavam, eles enxergavam Jesus como um pecador, né? Então, como eles tinham a crença em apenas na lei de Moisés, eles não acreditavam que Jesus também poderia fazer isso, né? Então, gera esse questionamento e, apesar do cego repetir várias e várias vezes o que tinha acontecido, mesmo assim, os judeus, né, daquela época não acreditaram no que ouviram. Aí, nosso querido Emmanuel, ele vem nos explicar esse ponto de vista. Olha que interessante essa reflexão. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre empenho em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras,
sem uma realização sadia ou edificante. Perdão. Então, existe em todas as religiões, né? Assim posso dizer através dessa reflexão, que muitas pessoas. Espera só um minutinho. Só me dá um ok para vocês aí se vocês estão conseguindo me escutar, porque falaram que travou a live aqui. Certo? Deixa eu só ver a internet aqui rapidinho, que aí eu respondo para vocês. Tá. Elisena, tá ok, maravilha. Então, o que vão trazer essa reflexão desse primeiro parágrafo? Olha que interessante. Que muitos de nós, né, pessoas também leigas e pessoas religiosas, elas querem buscar trazer à força aquele irmão que está longe da palavra do Senhor para aquela religião que ele acredita, que ele acha que é verdadeiramente a mais correta entre as outras. Porém, isso gera um desengano, isso gera uma contradição. Por quê? Jesus em momento algum falou assim, ó, vem aqui, me segue, que é a melhor coisa a se fazer. Não. Né? Jesus veio mostrar através dos exemplos que simplesmente devemos buscar a nossa evolução moral, intelectual, através dos estudos, mas também a prática daquilo que a gente aprende. Né? Por quê? Lá na frente a gente vai entender mais o porquê disso. Então, muitos irmãos e irmãs, eles querem puxar aquele irmão que está longe de Deus para aquela religião que ele acredita ser a mais correta. Mas isso acaba gerando discussões, intrigas. Isso não é a forma correta de se agir, né? Então, por isso que seria inútil o título desse capítulo. Aí continua, olha que interessante, né? O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. Então, aquela pessoa que realmente tem uma fé viva, uma fé raciocinada, ela compreende que não existe essa necessidade de chamar o outro para a sua religião, para a sua crença. Ele apenas compreende que o irmão está numa fase que ele também está buscando o seu desenvolvimento, né? Então, ele compreende que no momento para ele seguindo os exemplos de Jesus, fazendo a boa parte dele, o restante, a própria vida se encaminha de direcionar as pessoas, né? Aí, ele continua também a reflexão. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores, presta atenção, de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. Então, o que acontece? Olha que interessante. Muitos discípulos do Cristo, muitos aprendizes, tantos nós que estamos buscando esse conhecimento, esse desenvolvimento, como dentre outros irmãos que já se encontram há muito tempo no Evangelho, eles se deixam levar pelaquilo que eles acreditam, no sentido de que a minha religião, a minha crença é a melhor de todas, as demais enganam, as demais desviam o povo da sua conduta em Cristo, né? Mas isso perde a sensibilidade. Por quê? Muitos também só acreditam naquilo que convém a eles. Mas não é assim que funciona. Cada um de nós está numa etapa da evolução, uma etapa de compreensão do que é divino, né? Do que é crístico. E isso, se a gente impor algo a alguém, a gente está faltando com respeito, a gente está faltando com
deixar com que a liberdade, o livre-arbítrio da pessoa direcione ela a uma conduta, né? Que ela faça próprias escolhas dela. Aí isso complica mais a marcha da evolução desses irmãos e até mesmo de nós, porque ficamos cegos a isso. E a gente acaba não prosseguindo, a gente acaba se iludindo em relação às coisas que acontecem à nossa volta. Aí acontece agora. A resposta do cego de nascença aos judeus, argutos e inquiridores, é padrão ativo para os discípulos sinceros. Então, se você crê, um exemplo que a gente está seguindo o Espiritismo, que está nos dando as elucidações, nos dando esclarecimento, clareando a nossa estrada, se a gente compreende isso, que esse caminho para nós é verdadeiro, que possamos seguir esse caminho com os corações sinceros, né? A gente não precisa se perturbar com as coisas que estão em volta da gente. Por quê? Lembrando novamente, ressaltando bem firme em vocês, que cada um de nós está no momento de aprendizado. Cada um de nós vai enxergar a vida ou Cristo da forma que a gente compreende. E isso é normal, porque cada um de nós está num nível diferente da evolução, né? Se o Espiritismo nesse momento faz bem para a gente, que possamos seguir, nos transformar e assim na prática a gente consegue demonstrar o Cristo dentro de nós na nossa transformação íntima. E isso é muito interessante para a nossa caminhada. Ele continua, presta atenção, lógico que o seguidor de Jesus não negará esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto e já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o facilitam, sem atingir a lei e o entendimento, para que discutir? Olha que interessante, para que discutir isso? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Olha só. Então, se um verdadeiro cristão, né, compreende que não precisa negar o esclarecimento ao irmão, não precisa. Se ele vir buscar um esclarecimento com você e você tem total compreensão e consegue repassar a informação para ele, maravilha. A gente tem que esclarecer o irmão da melhor forma possível, né? Sem problema nenhum. Mas não há necessidade de ficar repetindo, porque ele não vai compreender ainda, porque ele tem sinal de paralisia espiritual. Então é um ser que infelizmente ele está estagnado na evolução. Então ele só vai acreditar naquilo que convém a ele, se faz sentido ou não, e assim ele vai querer ou não prosseguir na fenda da evolução, né? Que não precisa a gente forçar uma religião ou uma crença na pessoa que está nos pedindo esclarecimento, que a gente possa simplificar nos exemplos, né? Mostrar nas nossas atitudes, mostrar através dos esclarecimentos o que é aquilo que o irmão deseja aprender. Mas se ele não quer aprender, não tem problema nenhum. Uma hora ou outra ele terá esse esclarecimento, porque a própria vida se encarrega disso, né? Olha que interessante a continuação dessa reflexão. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desfazia-se o ignorante rebaixar-se-á
ao título de insensato. Então, a gente faz a nossa parte como cristão, orientando, mostrando o caminho, sem forçar, sem impor nada, porque Cristo não fez nada disso. Ele serviu os que buscaram, os que pediram auxílio. Ele curou aquelas pessoas que estavam buscando a cura da própria alma, da própria consciência, das chagas carnais. E ele continuou prosseguindo. Por quê? Se a gente voltar 2000 anos atrás, a gente está aprendendo a mesma coisa que ele falou lá atrás. Tem muitos irmãos e irmãs que ainda não aprenderam, que uma hora ou outra vão entrar nesse caminho de Cristo e vão começar a enxergar de uma forma natural, de uma forma verdadeira, porque Deus e Jesus vai tocar no íntimo dele. E o tempo para cada um de nós é diferente, é relativo. Se a gente está nesse momento de esclarecimento, vamos agradecer a Jesus pela essa oportunidade, agradecer a oportunidade de conhecer o Evangelho, de fazer as reflexões, de olhar para dentro de nós, de buscar a transformação, né? Que isso sirva de exemplo para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta. É isso que Jesus e Deus quer, que a gente não fique apenas falando, porque isso daqui, com o tempo, vai embora. Se eu falar para vocês agora, se não tivesse gravado aqui para vocês reverem depois, vocês só têm um entendimento nessa hora, né? A gente tem que absorver esse conhecimento e colocar em prática, porque a prática é a melhor chave, a melhor ferramenta para ensinar as pessoas que estão à nossa volta. E olha que interessante também. Não perca, pois, as suas horas em elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Olha que interessante. Eu vou trazer essa reflexão um pouquinho para a gente dar uma compreensão melhor. Deus é um sol, né? Então, ele atinge todas as pessoas. Mas para cada um de nós, o sol é diferente. Assim é a percepção, é uma coisa normal. Lembrando novamente, repetindo sempre, que cada um de nós está num tempo diferente. Mesmo convivendo na mesma época, cada um tem um sentido diferente, uma compreensão diferente, né? Mas que a gente não perca esse tempo de ficar forçando ou mostrando uma situação, um aprendizado àquela pessoa que não tem compreensão no momento, que ela seria como jogar pérolas aos porcos, né? Assim por dizer, porque você vai estar perdendo o seu tempo, você vai estar falando umas verdades que no momento para você são as mais corretas, mas para o outro ele vai entender que não é necessário, que não vai valer de nada isso, mas que com o tempo, através da vida dessa encarnação ou das demais, terão novas oportunidades dele se endireitar no caminho do Cristo, né? E por fim, muito interessante essa passagem, tens 1000 recursos de trabalhar em favor do teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Olha que interessante essa passagem, né? Então, existe 1000 maneiras, ou até mais de 1000 maneiras, de servir ao próximo, de levar o conhecimento de Jesus a essas pessoas. Uma delas que a gente está tendo agora é através dessa reflexão, né, do livro Pão Nosso, através dessa live gravada que vocês podem compartilhar aos seus entes queridos, compartilhar nas suas redes sociais. Isso vai estar espalhando o conhecimento, os ensinamentos do Cristo, assim como ouvir, assim como dar o seu tempo, doar o seu tempo
aos necessitados, um prato de comida, uma oração, sabe? Existem essas formas e muito mais de servir ao próximo, de demonstrar o que Deus e Jesus faz na nossa vida, de uma forma simples e verdadeira. É bom ter conhecimento evangélico? É ótimo, é necessário para todos nós, porque assim a gente compreende o quanto a gente precisa nos renovar, que precisa transformar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes em virtudes, né? Em ferramentas que vai nos ensinar a correção dos nossos, assim por dizer, os pecados, né? E assim a gente também consegue espalhar e contaminar, assim por dizer, as pessoas que estão à nossa volta, contaminar as pessoas que estão à nossa volta com os exemplos do Cristo, com os ensinamentos do Cristo através dos estudos evangélicos, do entendimento de uma forma verdadeira. É isso que Jesus espera de nós. Que a gente não perca o tempo falando e não colocar as mãos na massa e não praticar aquilo que a gente aprende. Né? A gente acaba deixando de também evoluir, a gente só fica estagnado numa coisa. Não, se a gente absorveu esse conhecimento, vamos refletir, vamos raciocinar e vamos botar a mão na massa, vamos buscar esse desenvolvimento, porque assim a gente vai levar a mais corações, a mais almas, a mais seres, isso que Deus e Jesus faz na nossa vida, certo? Essa reflexão é muito importante para nós. Agora vamos nos concentrar, que é um momento muito agradável para nós, que é o momento do nosso tratamento espiritual, não deixando de compreender que também quando damos início a essa palestra já estamos recebendo o nosso tratamento, certo? Então nesse momento vamos fechar os nossos olhos, vamos acalmar o nosso coração, a nossa mente. Vamos continuar sintonizados à equipe espiritual, a Deus, nosso Mestre, a Jesus, o nosso querido Mestre, irmão. E assim, sentimos a presença de toda a equipe espiritual que está à nossa volta, com os nossos corações cheios de gratidão, de amor, de carinho, de compaixão. Sentimos a presença do Mestre no nosso lar, na nossa consciência, no nosso coração. Sentimos a alegria, sentimos a paz, a ternura, a gentileza, a harmonia, a compaixão do Mestre nos envolvendo. Nesse envolvimento de alegria, Ele vai retirando de todos nós, da nossa consciência, os pensamentos desordenados e negativos, tira do nosso pensamento o medo, a revolta, a incompreensão, do nosso coração tira todos os sentimentos negativos, a raiva, a ira, o ódio, os ciúmes, vai tirando dentro da nossa alma toda a impureza, todo o lixo criado por nós mesmos, e assim a gente sente a nossa consciência leve, o nosso espírito mais leve e principalmente o nosso corpo, que nos serve de ferramenta para o nosso desenvolvimento. E com muito amor e com muita alegria, o nosso Mestre coloca todo sentimento renovado, faz florescer dentro da nossa alma, do nosso coração e da nossa mente pensamentos firmes, pensamentos de coragem, pensamentos de esperança, pensamentos de fé. O nosso coração transborda amor, transborda alegria, transborda fé, transborda ternura e dentre outras virtudes que já existem dentro de nós. A gente se vê brilhando como uma fonte eterna de luz e de amor. E assim a gente se sente alegre. Agradece ao Mestre Jesus pelo amparo e pelos cuidados recebidos. Agradecemos também a toda a equipe espiritual que nos amparou, que nos orientou nesse momento.
E assim, com esse sentimento verdadeiro, com essa paz e essa ternura, vamos encaminhar para as nossas doações, as nossas vibrações, os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos ao nosso querido planeta Terra, que nos serve de ferramenta para o nosso aprendizado, que possamos doar a nossa paz, a nossa alegria e o nosso amor. Assim, para todos os dirigentes políticos, recebam o nosso discernimento e a nossa sabedoria. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados, fisicamente e espiritualmente, recebam a nossa resignação, o nosso sentimento de transformação, de consciência e atitude, a nossa fé e o nosso amor. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais e até mesmo em seus lares, recebam a nossa fé, a nossa esperança, a nossa resignação, a nossa compaixão. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e até mesmo nos orfanatos, recebam a nossa paz, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. E também aos nossos irmãos e irmãs que se encontram na rua, recebam a nossa fé, a nossa esperança e a nossa compaixão novamente. E assim, a todos os irmãos religiosos de todas as crenças, recebam novamente a nossa sabedoria, o nosso discernimento, a nossa paciência para cumprir com os desígnios de Deus e conduzir a nação da melhor forma possível. E assim pedimos humildemente ao Criador, se possamos vibrar por nós mesmos, fazer com que essa fonte, essa usina de amor e de esperança transbordem de dentro do nosso coração, de dentro da nossa alma, faça contagiar a todos que estão à nossa volta o nosso ambiente de descanso, o nosso trabalho e por onde andarmos possamos levar essa presença do Cristo que existe dentro de nós. E assim deixamos em aberto a nossa espiritualidade amiga. Muito amor, muita esperança, muita fé, muita ternura, muito pensamento de renovação. E assim damos por agradecidos ao nosso querido Mestre Jesus. Agradecemos também por fluidificarem a nossa água, o nosso ambiente, o nosso coração e os nossos pensamentos. Nesse momento, vamos abrir os nossos olhos, vamos tomar a nossa aguinha fluidificada, né? Agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade. E assim, com os nossos pensamentos renovados novamente, vamos dar finalidade a essa palestra. Em sintonia novamente com toda a equipe espiritual, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão. Querido Mestres, agradecemos a oportunidade de reflexão através dos estudos. Que possamos guardar na nossa consciência e inconsciência todas essas reflexões, que possamos lembrar de cada detalhe e assim nos instrua, Senhor, para que possamos colocar em prática para a nossa renovação espiritual, intelectual e moral e cada vez mais nos tornarmos pessoas melhores, servos melhores em sua seara, que possamos contagiar todas as pessoas que estão à nossa volta com o exemplo recebido através dos estudos, da prática, com muito amor, com muita sabedoria. E assim, Senhor, que possamos também estar aqui na próxima palestra, no próximo domingo, adquirindo um pouco mais de reflexão, de conhecimento, e também que possamos estar aqui nas próximas palestras no decorrer da semana. E assim, agradecemos com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão,
toda essa ternura, toda essa atenção recebida no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Certo? Muito bom, né? É muito gostoso a gente sentir a presença do Mestre no nosso coração, na nossa alma. A gente sente mais leve, mais convicto que estamos no caminho mais correto da transformação. Que não percamos a nossa esperança, não tenhamos desânimos nesse caminho do Cristo, pois sabemos o quanto é trabalhoso, né? O quanto a gente recebe de aprendizado e de dificuldade, os desafios assim da vida para a nossa transformação. Que possamos com muita alegria, com muito amor, continuar na fenda da evolução. Lembrando que Jesus, os nossos mentores em particular, assim como o nosso Deus, nosso Pai, está sempre presente com a gente. E se a gente se sentir desanimado ou desamparado, que possamos em algum momento fechar os nossos olhos e ligar os pensamentos a Cristo e a Deus e pedir forças, coragem e sabedoria para darmos continuidade nessa estrada. Certo? Eu vou dar mais uma boa noite aqui pro pessoal antes de finalizar a live de vocês. Com muita alegria. Deixa eu ver se já entrou mais alguém. Maria das Graças, boa noite. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Elisena, muito boa noite, querida amiga. Deixa eu ver, quem mais? Alzira Gomes, eu acho que eu já dei boa noite para você, mas não tem problema repetir. Só mandando seus emojis de amor e carinho, com muita gratidão, com muito amor. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês esses ensinamentos, tá bom? Um beijo, um ótimo final de semana. Aguardamos vocês também aí para retirada da feijoada, tá bom? Que está sendo feita com muito amor e muito carinho e também com os cuidados da nossa equipe espiritual da Casa do Caminho. E assim a gente possa continuar nessa estrada aí da evolução com Cristo e Jesus, ou com Cristo e Jesus, com Deus e Jesus no nosso coração, certo? Um beijo e um ótimo final de semana. Até a próxima.